Olá! Todos os anos são deixadas no mar milhares de toneladas de redes e outros acessórios usados na pesca industrial e comercial. 80% do lixo que está nos oceanos é plástico. Só no Brasil isso impacta diretamente na vida marinha e desregula todo o ciclo alimentar. Remover e reaproveitar os plásticos providos das praias e dos mares, transformando resíduos em produtos como acessórios de moda, tapetes, objetos de limpeza domésticos, feitos de rede de pesca reciclada, é uma forma de contribuir e dar o descarte correto ao material que ficaria 450 anos poluindo e impactando 70 mil animais marinhos, baleias, lagostas, tartarugas por dia só no Brasil, dentro das águas. Nossa convidada de hoje é a artista plástica e ambientalista Nara Guichon. O Mulher em Foco está começando. Meu nome é Nara Guichon, eu costumo dizer que eu me enrolei nos fios quando era criancinha, aos 4 anos de idade, por interesse e iniciativa própria, e sigo enrolada neles até hoje. Na minha trajetória eu já trabalhei com lã, com diversas fibras naturais, linho, seda, e desde 98 trabalho com as redes de pesca e é uma grande paixão. Tem um fundamento para trabalhar com elas. Essas redes de pesca que eu vejo como redes e são redes, na verdade elas são lixo, né? Porque estavam no fundo do mar, e trazer esse material à tona e mostrar as possibilidades que existem com ela é a força que me move para trabalhar com elas. A arte, para mim, é liberdade. A natureza é tudo para mim e acredito que deveria ser para todos, porque sem ela somos nada. É isso aí. A arte é a expressão do artista. Ela é capaz de comunicar e de suscitar uma representação dessa arte com o povo. É uma troca de comunicação. E quando aliada à sustentabilidade, ela é ainda muito mais especial. Seja bem-vinda, Nara. Nós passamos essa matéria agora falando sobre o material do teu trabalho e você falou que é envolvida pelos fios desde os 4 anos. Como assim? Porque quando criança, pequenininha assim, eu morava numa casa de 2 andares e na parte de baixo tinha umas vizinhas que tricotavam. E eu passava e tinha pouca iniciativa, né, e já pedia para aprender. Então, desde a mais tenra idade já comecei a lidar com tricô e gostei, né? E também depois na escola as professoras viam que eu gostava, então a coisa se deu naturalmente fazendo tricô desde aí. Depois que aí não parou mais, seguiu? Seguiu com tricô, tanto que eu não fiz nem faculdade, né? E com 14, 15 anos eu comecei a vender para as boutiques em Porto Alegre, sempre um tricô muito elaborado, nunca era uma coisa de uma cor só, porque isso é muito entediante, então com muito desenho. E depois com 20 e pouquinhos anos eu comprei aqui em Santa Catarina, daí a casa, né? Depois eu viajei para a Europa e também fiquei fazendo tricô lá e cozinhando, porque eu também cozinho, né? E depois que o tricô começou a ser substituído pela tecelagem, quando eu tinha uns 30 anos, que daí no ateliê foram agregando outras então no Rio Grande do Sul você trabalhou com tricô, sim, gostava, adolescente, sim, levou isso adiante, se mudou para Florianópolis. Em 83, né? E ali já era um trabalho oficial? Já tinha morado no exterior, trabalhado com tricô? Sim. Eram peças de roupa? Sim, sempre de roupa, até isso, sempre de roupa. E em 1983, quando vim para cá, daí depois de um tempo eu fiz curso, depois
pouquinho tempo eu fiz curso assim, de uma semana, né, 2 vezes, de tecelagem artesanal, daí que eu agreguei a tecelagem no ateliê, e depois vieram outras técnicas também, porque eu ia conhecendo, tendo curiosidade, e trazia novas técnicas, como novas para mim, né, patchwork, crochê, enfim, tudo que é com fios, a gente sempre teve no ateliê. E já existia uma preocupação tua com a natureza nessa época? Sim, desde criança. Desde os 10 anos de idade, que o primeiro insight que eu tive com relação ao meio ambiente foi que na casa que a gente morava em Porto Alegre, a gente tinha um quintal bastante grande e a minha avó varria as folhas e ela queimava as folhas. E eu sentia que aquilo não estava certo, não estava certo, mas eu não sabia fazer perguntas e não sabia questionar ou dialogar sobre o assunto. E depois, com 14 anos, da noite para o dia, eu levantei e falei, não como mais carne, e passei a estudar naturismo, né, por conta própria, com livros, com uma vizinha que era nutricionista. Então já tinha um grande interesse por essa área desde sempre. Imagina a angústia, né, que a pessoa tem preocupada com a natureza, quanto muitas pessoas não têm essa mesma preocupação. Você acha que é importante cada um fazer a sua parte, mesmo que comece um pouquinho aos poucos, administrando a própria vida, para que isso passe como lição para todas as outras pessoas? Eu acho que hoje em dia é impossível não se incomodar com o mínimo. Por exemplo, os papéis descartados na rua, ou o lixo que está cheirando mal no seu condomínio, alguma coisa está atrapalhando a pessoa e ela está esperando que o outro resolva. O outro é você, né? Porque toda mudança começa com você. O mundo muda quando eu mudo. Então, acredito que essa preocupação está geral, né? Porque seja em bairros mais carentes ou em bairros mais ricos, todos estão se incomodando com o esgoto que corre, com o rio que não dá mais para se banhar, e etc. Então, tem que saber que, às vezes, falta um apoio para essas regiões mais carentes, né, de realmente poderem lidar com essas... E a conscientização das pessoas também, né, que vivem nas metrópoles. Possam cuidar realmente do lixo e desse material. Porque, na verdade, o lixo não necessariamente precisa ser lixo. E assim tem sido o teu trabalho hoje. O lixo, eu digo que o lixo foi um nome dado, né? Porque lixo não existe. O que existe é mau encaminhamento dos detritos, né? Se você não encaminha corretamente, ele pode virar lixo. Se você mistura e não se dá conta de que pessoas vivem da venda desse plástico e dessas latas, etc., você está prejudicando uma sociedade toda, porque essa pessoa que está limpando a cidade voluntariamente, né, ele é mal visto e ele tem que se dar o trabalho de, às vezes, lavar aquilo tudo, porque eu, aqui na minha torre, né, eu não separo o mínimo, né, eu não tenho consideração mínima, que vai gerar problemas para mim, né. É o mar de todos que está sendo poluído, a rua de todos e a comida de todos que está sendo afetada, a minha saúde. E esse material descartado, ele poderia não estar sendo descartado ou sendo recuperado para que seja feita uma outra coisa com esse material e ele possa ter uma sobrevida. Sim, é correto o que tu dizes, e ao mesmo tempo temos que ver que todo esse lixo produzido, né, que eu não gosto de chamar de lixo, mas todos esses resíduos podem ser revistos da seguinte maneira: será que eu preciso disso tudo, mesmo em termos de alimentação? Então, nós precisamos de uma alimentação rápida, uma alimentação industrializada, uma alimentação que chegue e leve 2 minutos, ponha no micro-ondas e esteja legal na nossa mesa. Mas e o custo disso? Na minha saúde, nos aterros, né, no planeta, e também essa questão, daí envolve muita coisa, essa questão familiar de que, tipo assim, ninguém mais faz comida em casa, né? A coisa é fácil, e essa indústria toda apelando para você consuma, e que mentindo que aquilo ali lhe traz saúde, né?
um alimento que está morto, que está há 6 meses dentro de uma caixa ou até há mais tempo, dependendo do tempo de validade, ele não pode trazer saúde para você, se comparado com um alimento fresco, de preferência orgânico, que as pessoas ainda acham caro. Só que o caro, eu digo que a gente tem que mudar esse paradigma do caro. O caro é relativo. O caro é relativo, o caro é o que não vale, né? Então, esse produto orgânico que manteve o agricultor na sua terra, ganhando um salário mais justo, podendo trabalhar, dar escola para os seus filhos e etc., fazer com que essa família cresça unida e intelectualmente, etc., tenha maior crescimento, né? Faz com que a gente tenha que repensar esses valores, não só nesse sentido, mas no ganho de saúde para nós mesmas, né? Por exemplo, eu estou nessa coisa de naturismo há 50 anos, né? E eu realmente não preciso de medicamentos, não preciso de médicos, né? Isso é bem pouco na minha vida. E eu vejo que, sem querer, a vida inteira eu investi em saúde, né? E não é que coma mal, que coma ruim, que coma... Não, tudo depende de você também ter um critério de se empenhar um pouco, né? É comer bem e se vestir bem, com materiais também naturais, que não fazem mal ao meio ambiente, né? Que material é esse? É lã, seda? Assim, de novo, nós temos aí uma indústria que nos mentiu que o poliamida, poliéster, etc., são melhores porque são fáceis de lavar, são muito práticos, etc. E com isso fizeram com que desaparecesse do comércio fibras altamente resistentes e que, se fizer os cálculos, elas saem mais baratas, né? Cálculo de tempo, de duração e de não poluição. Então, o linho, né? O cânhamo não podemos nem falar, porque na América Latina agora só o Uruguai que está liberado de produzir, porque disseram que é droga, né? E é tudo disturpado. E essa maneira de vestir, ela que aparentemente parece cara, mas são peças de roupas que vão durar 30, 40, 50 anos e que criam um vínculo afetivo, né? Porque eu estou sendo super ético, super legal, eu estou sendo coerente, eu estou comunicando aos meus filhos, à minha família e até aos amigos deles, que é possível sim ter pouco e de muito mais qualidade. Ou seja, não sair comprando só porque lhe mandaram comprar, porque é a fast fashion. Isso tem que tomar cuidado com a educação das famílias, né? Sim. Não, além de serem peças exclusivas e que têm uma durabilidade com muito cuidado, sendo lavadas, duram muitos anos, né? Muitos e são peças atemporais também, né? Que pode ser usada muitos anos e estão bonitas ainda, né? E falando nisso, você procura, com essa indústria que produz muita moda, que joga muita roupa no lixo, muito resto de tecido, tudo isso, poluindo o ambiente também. Isso acontece. E a tua preocupação veio depois disso, tentar captar alguns tipos de lixo, como as redes de pesca, para produzir acessórios de moda e outros materiais. Esse start de trabalhar com redes de pesca que são feitas de plástico, né? São redes fortes, que eram descartadas, estavam na natureza, isso aconteceu quando? Isso aconteceu quando eu estava na minha fase profissional, eu sempre busquei novos conhecimentos. E eu acabei, por A mais B, fazendo alguns cursos promovidos pelo Henrique Schuckmann, que é um grande artista gaúcho, morava em São Paulo, ele tem formação de engenheiro, e veio morar em Santa Catarina, e ele estava necessitando de novos desafios, porque a obra dele, feita de lã, linho e algodão, já não instigava mais. Daí ele, caminhando pelas praias de Santa Catarina, ele começou a juntar plásticos, redes, cordas, etc., e começou a trabalhar com isso. E eu fui para o ateliê dele para aprender tapeçaria, independente de ser com lã ou eu queria aprender tapeçaria. E ele, né, como eu falei, um ótimo tecelão.
Entrei no ateliê e me deparei com as redes penduradas, aqueles trapos, aquela coisa desbotada, carcomida, que é assim, tipo a coisa mais linda do mundo, tudo pendurado assim, e ele trabalhando. Bom, eu fiz algumas aulas, não lembro quantas, mas eu não lembro os detalhes, né? Mas tipo, nem lembro se eu pedi licença para ele, eu comuniquei, eu comecei a fazer tecidos com essas redes. Então, o que eu usava lã, linho e algodão, passou a integrar também essa composição às redes de pesca, né? Elas voltando para o uso, elas não estão mais agredindo a natureza, né? Sendo descartadas, jogadas no mar, jogadas na areia, elas estão ali. Eu vejo essa atitude do Henrique, depois minha, e depois que foi espalhando pelo mundo hoje, muita gente trabalha, indústrias, marcas trabalham com isso, eu vejo como uma forma de alerta, né? Não é que nós vamos transformar o mundo, nós vamos conseguir tirar todos os 10% de lixo marítimo que as redes de pesca e petrecho dessa indústria significam 10% do lixo marítimo. Então não é isso. Mas a gente realmente instigou outras pessoas. Então, esse material que ficaria lá no fundo do mar, matando animais, né, engatando, se uma tartaruga engata um dedinho ali, se ela ficar presa, liquidou a vida dela, né? E a gente já está cansado de ver fotos e notícias sobre esse problema. Então, é uma forma de passar um recado, né? Nara, você teve uma ideia de criar também um esfregão para lavar louça com restinhos de rede, mas você vai explicar de onde surgiu essa ideia depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco, entrevistando Nara Guichon, ambientalista, artista, e deixamos uma pergunta no bloco anterior. Com restinho de rede que é descartada nos mares e que elas ficam poluindo os oceanos, Nara produz arte. Mas ela teve uma ideia, que foi produzir pequenos esfregões para lavar louça, que tem uma durabilidade muito grande, se bem cuidado, e impede também que as pessoas comprem aquelas esponjas que poluem o ambiente, é isso? Isso. Eu estava muito incomodada com essa quantidade de lixo, sempre me incomoda isso, e daí eu tive uma ideia que foi fazer esponjas, né, para lavar a louça. Então, peguei um pedaço de rede de pesca, dobrei várias, costurei com linha de costurar rede de pesca mesmo, seja adequada, bem resistente. E no início eu fiz algumas e doava para as pessoas, meio que implorando para elas usarem, né, tipo assim, uma maluca aqui querendo que eu use essa coisa aí. Mas fui para uma feira em São Paulo e não, aparentemente não aconteceu grande coisa. Mas apareceu uma pessoa que um outro estande falou, nossa, tem que conhecer o trabalho dela. Daí trouxe a Marcela, né, no meu estande, e a Marcela pegou algumas dessas esponjas e ela estava começando a Positiva A, que é uma empresa de produtos de limpeza que não poluem o meio ambiente. Estava iniciando, vendia em caixinhas, etc. E aquilo ficou com ela uns 2 anos. E diálogo quase zero, etc. Daí, de repente, ela foi estruturando essa firma, e ganhou volume, e atualmente já tem quase 30 funcionários, de 2014 para cá começou a crescer muito, e o trabalho é muito, muito ético, super sério, e eles são os grandes compradores dessas esponjas, que vendem um kit, né, ou individual, junto com panos de prato de algodão orgânico, esfregões, limpa-louça, etc. Então, essa firma foi a grande propulsora dessa propagação desse material, que é feito com essas redes. E qual é o objetivo dessa esponja? É que você vai ter uma esponja que vai durar por 6, 7, 8 anos, depende, as redes variam de espessura, né, de textura, então vai durar um pouco mais, um pouco menos, e vai muito do cliente. Então, para que ela tenha essa durabilidade, a pessoa vai ter que botar de molho ela a cada 10, 15 dias no vinagre, e ela está desbacterizada. E depois, a vantagem
qual é a grande vantagem? Que você não vai estar jogando a esponja convencional, tendo que comprar uma a cada 10, 15 dias, porque todo mundo acha aquilo muito nojento e realmente fica, né, cheio de micróbios e bactérias. Então, ela substitui tranquilamente a outra e não tira lixo do mar e não bota lixo nos lixões. Isso, usa a rede que seria um descarte. Sim. É reaproveitada, reutilizada. Sim. E a pessoa evita também de poluir mais ainda comprando material poluente para usar como esponja, né? Que a própria Scott Bright pede, as pessoas não sabem, pede que devolva porque é tão poluente que o ideal, o certo não é colocar no ambiente. Levam centenas de anos para ser descartadas. Provavelmente, além de ter muita química no meio que deve poluir muito. É isso que são pedacinhos pequenos que servem para limpar a casa, lavar a louça, e com as grandes redes você produziu obras de arte. E recentemente foi premiada numa feira de design com 2 prêmios. São os tapetes grandes que você produziu, e essa feira de design em São Paulo, você tirou em 2º lugar, e também sobre estampas de tecido. Esse trabalho com estampa de tecido é feito de forma natural, que é a ecoprint. Ecoprint ou impressão botânica. Isso. E são feitos de uma maneira muito artesanal, muito linda e exclusivas, né? Como a pessoa, depois de uma roupa que foi ecoprintada por ti, ela tem uma roupa exclusiva, diferente, tem que tomar uns cuidados especiais, e essa impressão não sai, Nara, ela fica ali na roupa há muitos anos. Então, quando a gente entrega com instruções de lavação. Tá? E a gente pede bastante atenção, então se a pessoa respeitar aquilo, eu sei por experiência própria que tem clientes que compraram há alguns anos e ainda tem a estampa perfeita, tem outros que já desbotou total, ou seja, a pessoa tem que lavar com sabão neutro e pode ser na máquina em rotação delicada, né? Roupas delicadas. Então ela vai ter essa estampa por alguns anos, né? E com o tempo vai desbotar como qualquer outra roupa desbota. Só que se for esse ecoprint é possível fazer, é melhor, muito melhor se feito em fibras naturais. E quando desbotar um montão, pode refazer, a pessoa vai ter uma peça nova, vamos dizer, né? Porque mudou a estampa. Então... E essa ideia foi tua, de pegar folhas do teu quintal e fazer um teste de cores, assim, com a cor mais verde, tem um tipo de folha específica, porque são peças exclusivas, elas vêm completamente diferentes umas das outras, né? Essa técnica, vamos dizer, porque é uma técnica, ela foi desenvolvida pela India Flint, é uma pessoa que mora na Austrália, ela é australiana, e ela foi criada pela avó, e a avó tinha muitos hábitos de natureza, né, de meio ambiente, e pintava ovos com tintas naturais. E a India Flint, estava um clima bastante úmido e quente, ela tinha galinhas chocando em ninhos de folhas de eucalipto, e daí ela foi recolher os ovos e viu que eles estavam impressos com as folhas de eucalipto. Aí ela começou a raciocinar, umidade com calor e plantas geram impressões botânicas, né? E ela começou a desenvolver, escreveu livros, ela é muito conhecida no mundo inteiro, veio para a Europa dar cursos, talvez para a América Latina, porque depois as outras pessoas que fizeram curso com ela também começaram a dar cursos, né? Então o ecoprint é essa história dele, né? E daí para fazer eu conheci passando numa feira, né? E não sosseguei enquanto não aprendi com uma ex-aluna desse pessoal que dá aulas na Europa e na Austrália. E essa técnica, vamos dizer, ela tem muitas possibilidades e pode ser feita, né, só em fibras naturais. E a cor das redes, né? Já que tem esses tapetes que também tem cor. Algumas são descartadas com aquela cor assim azul, preta, escura. Você também colore essas redes para fazer teu trabalho de arte? A coloração das redes, quando ela sucede, quando é possível, porque a maioria delas vem em tons azul médio, azul jeans, essas não, por ser poliamida, elas não absorvem cor. Mas as mais claras, sim, aquelas que ficaram muito tempo no mar, que são, eu digo, amaciadas, desbotadas pelas intempéries, que têm cores lindas por si só. E fica um azul mais claro daí? Os azuis mais claros são muitos anos no mar, né?
e pegando as intempéries, né, sol, água, barco, etc. Então isso tudo influencia e vai desgastando. Então essas redes, quando eu faço os ecoprints, elas ficam verdes, tons maravilhosos, porque quando eu faço os ecoprints, eu amarro eles, precisa prensar muito, né? O bambu com o tecido, as plantas, então eu uso as redes de pesca. E essas redes que são usadas mais de uma vez para fazer esses ecoprints, são usadas 3, 4 vezes, elas vão ficando cada vez mais tonalizadas naturalmente. E são tons lindíssimos. Então, o meu trabalho sempre foi, e acho que sempre será, estimulado pela cor e a textura. E essas redes são um prato cheio, né? Então, é um trabalho de descoberta também, né? Porque colocando a rede para pressionar aquele tecido Sim. a ser impresso, Sim, sim. as redes também pegaram algum tipo de cor. Quantos por cento você acredita que você usa das redes? Isso existe ainda muitas ideias que vão vir na cabeça da Nara para produzir novas coisas com essas redes descartadas? Com certeza, porque quando eu comecei em 98, que eu conheci o ateliê do Henrique, comecei a trabalhar com as redes em 98, em 2000 ganhei o primeiro prêmio no Museu da Casa Brasileira em São Paulo, fazendo a tecelagem mais básica, né? Trama, urdume e trama, né? As tramas feitas de rede. Então lá eu achava que eu tinha descoberto tudo. Nossa, que maravilha, sabe? As redes, que maravilha. E fiquei uns 2 anos fazendo mais ou menos a mesma peça, variava por causa do tom da rede. Daí foi inscrito no Prêmio Design, ganhou a menção do ano. E eu achei, já fiz tudo com a rede. Aí foi surgindo mais uma ideia, mais outra, daí eu comecei a colocar as redes claramente visíveis, né, porque antes eram em fios, então eu comecei a criar bolsas, echarpes, onde a rede inteira, vamos dizer, eu aproveitava para fazer alguma intervenção nela nos próprios buracos. Então as pessoas começaram a ver redes, né, e com o tempo foi daí passando para o mundo, né? Mais pessoas tendo as ideias. Então é essa... E até essas redes então furadas, coloca alguma coisa naquele lugar e ela é reaproveitada também. Sim, sim. Nara, você acredita que nós estamos pagando hoje o preço de uma falta de cuidado com a natureza? O mundo ainda tem jeito, a gente não vai consertar o mundo e deixar e preservar a natureza futuramente para que tenhamos um futuro melhor? É possível ainda salvar o planeta? Que recado que você deixa? O planeta, ele vai se recuperar por si próprio, né? O ser humano, acredito que tenha pouco tempo aqui na Terra, porque a situação que estamos vivendo, né, e que as pessoas não se dão conta, ou não querem se dar conta, ou querem continuar, vamos dizer, na festa, né? Nós não podemos nos iludir, dizer que temos muito tempo na Terra, porque estamos tratando, veja, esse planeta, né, ele é exatamente como um banco, né, uma conta bancária. Podemos fazer essa alusão, né? A humanidade está só tirando, né? Só tirando. São poucos os que têm uma iniciativa de dizer, bom, eu vou deixar um legado para os meus filhos, vou deixar esse rio limpo, ou vou deixar uma floresta, ou vou deixar essa educação. Poucas. Então, nós não estamos colocando bens gastando os nossos dinheiros que vieram por causa desse planeta, né? Nós temos todos os recursos que temos porque nós usamos a natureza e vendemos ela e nos beneficiamos. Nós não estamos dando mais para ela. Então, o planeta vai se recuperar, sim. Mas o ser humano, acho que se sobreviver, vão ser, né? Então agora é a hora de se conscientizar, todo mundo prestar atenção. Nara, muito obrigada pela entrevista. Com certeza muito importante para todos nós ter esse start aí e tomar cuidado com todo o lixo que é descartado, que ele pode ser arte e pode ser reutilizado. Obrigada. Obrigada também.